Peraí. Por que não tá subindo os negocinhos? Você tá live agora. E onde que eu vou? Oi, pessoal, tô aqui treinando, vendo se tá tudo certo, tá? Eu tô com a minha assistente aqui. Eu gosto assim quando vem aparecendo os nomes das pessoas. Não consigo. Então, entra lá pra ver se você consegue me mandar algum recadinho. Mais 2 minutinhos. Ouvindo uma musiquinha. Entrando em conexão. Entrou, tá entrando. Tudo perfeito. Oi, Orlando, Érica, Patrícia, nossa, Jaci. Jaci é minha assistente técnica, ela tá aqui com as mãozinhas rezando para dar tudo certo, senão já viu, né? São perfeitos. Patrícia, quanto tempo? Que bom. Que boas notícias. Então, tá tudo certo. Vamos esperar mais um minutinho. Obrigada pelo apoio. Oxe, quanto tempo. Então, eu agora. Deixa eu desligar aqui o som. Muito boa tarde, é um prazer muito grande estar aqui com vocês, sobretudo para falar de perdoar para ser perdoada, né? Meu nome é Vera, eu sou mais uma das voluntárias aqui do Centro Espírita Paul Stephen, de Melbourne, Austrália, e é uma honra para mim falar sobre esse assunto, tá? Então, antes da gente começar, caiu nas minhas mãos uma oração da gratidão que eu achei muito bonita, então eu queria rezar com vocês, tá? Então, em primeiro lugar, vamos fazer 3 respirações profundas. Mais uma. Se vocês quiserem, vocês podem continuar com os olhos fechados, para nós tentarmos nos conectar com a espiritualidade que já se encontra presente junto a nós. Oração da gratidão. Que a verdade se manifeste em mim. Sou grato pela vida. Agradeço pelo ar que entra em meus pulmões, que me traz a vida. Agradeço pelo sol que me esquenta. Manifesto uma profunda gratidão pela água que chega até minha casa. Sou grata por cada dia que me traz uma nova oportunidade de ser feliz. Expresso a gratidão por cada pessoa que passa em minha vida. Agradeço por todas as coisas boas que acontecem em minha vida. Agradeço pelo ar que entra em meus pulmões, que me traz a vida. Agradeço pelo sol. Desculpa, estou repetindo. Manifesto uma profunda gratidão pela água que chega até minha casa. Expresso uma profunda gratidão por todas as coisas que tenho. Agradeço por ter conhecido as pessoas que amo.
Agradeço por ter conhecido as pessoas que tive algum desentendimento, pois elas acabaram sendo professores de minha vida espiritual e emocional. Agradeço pela noite que me permite descansar e recarregar minhas energias. Sou grato por minha cama que me proporciona uma boa noite de sono. E sou grato por todas as coisas simples que tenho e que sem elas minha vida seria muito difícil. Que a gratidão preencha meu ser, que essa energia se manifeste em minha mente e em meu coração. Eu acho que é uma oração propícia aos tempos que estamos passando, né? Tudo está tão difícil, nós estamos tão desanimados, mas se nós nos dermos conta de tudo de bom que a gente tem à nossa volta, a gente agradeceria mais e seria mais feliz, né? Que assim seja, demos graças a Deus. E hoje eu queria, já que a oração do obrigado, né, da gratidão, eu queria dar um obrigado especial para Rodrigo Curvelo, que ele é um cientista, um assíduo trabalhador aqui da casa, desenvolveu um teste, né, do Covid mais barato, mais rápido, enfim, cheio de vantagens. E ele faz parte dessa equipe, né, com mais 7 brasileiros, 7 australianos, se eu não me engano, inclusive uma brasileira, né, a Diana Alves também. Parabéns, viu, gente? Bom, então vamos lá. Para a gente falar a gente usou o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Então a gente vai usar o capítulo 10, Bem-aventurados que são misericordiosos, item 14. Também usei aqui o Livro dos Espíritos, tem algumas questões, né? E esse livro que é maravilhoso, Renovando Atitudes, do Hamed, e ele tem um capítulo, Aprendendo a Perdoar, tá? A Eliana, né, vou agradecer a Eliana, que me passou também algumas coisas, e que me deu a dica desse livro, e me passou um artigo sobre saúde mental no Jornal de Londrina, né, chamado Bond, muito bom, que eu vou também falar sobre isso. Então, e aqui tem uma definição do perdão que foi tirado desse artigo científico, né? O perdão é o ato consciente de esquecer o ressentimento, não é esquecer o fato, é esquecer o ressentimento contra alguém ou deixar de lado o desejo de vingança contra algo que, de alguma maneira, causou algum mal. Pelo menos é dessa maneira que o perdão é definido pela Great School Science Center da Universidade de Berkeley, na Califórnia, né? Então, a palavra perdoar vem do latim, perdonare, dar plenamente, doar, né? E perdoar é desligar-se, é libertar-se, livrar-se, vem do grego, né? A palavrinha grega, afieme, né? E é isso que a gente deve fazer em relação às situações que nos ofenderam. Tá? Só um minutinho que eu vou trocar meu óculos. Aí eu vi uma charge, melhorou bastante. Eu vi uma charge muito legal, um cara de pendurado, assim, no precipício, com a mãozinha segurando aqui um galho de árvore, e um saco cheio, né? De coisas que não deviam ser boas. Então ele tem duas opções: ou ele morre mais rápido com esse saco, se ele não quiser largar, né? Ou ele larga o saco e ele vai ter uma sobrevida maior, até que alguém venha salvá-lo. Achei muito pertinente, né? Daí Pedro perguntou a Jesus: quantas vezes devo perdoar meu irmão? E Jesus respondeu: você deve perdoá-lo não 7 vezes, mas sim 70 vezes 7 vezes. Você perdoará, mas sem limites. O recado foi dado, né? Aí, gente, para organizar essa discussão, tá? Eu tentei fazer, assim, alguns tópicos. Ficaram 7, ficou grande, né? Mas vamos lá. O primeiro seria: por que será que o outro nos ofende? Segundo, como ficar vulnerável às agressões, aos maus tratos? Como ficar invulnerável, desculpa. Como ficar invulnerável às agressões, aos maus tratos? Vamos falar sobre o perdão sincero. Vamos falar sobre a alegria de ser perdoado, dicas para perdoar, auto-perdão e essa pesquisa científica que revela que perdoar faz bem à saúde, né? Então vamos começar por que será que o outro nos ofende, né? Então ficam algumas questões. Será que ele tinha intenção realmente? Será que ele não é um desajeitado com as palavras? Eu lembro que eu tinha um conhecido meu que ele era um desastre com as palavras. E eu lembro que um dia ele quis me agradar e ele foi super ofensivo. Mas como eu já o conhecia, já sabia desse falta de jeito dele, eu nem me ofendi, né? Mas tem gente que não tem habilidade. Depois, outra coisa, será que a pessoa está tendo um dia ruim, acordou com o ovo virado, entendeu?
E de repente o que ela vai, esse fel que ela vai lançar em você, não tem nada a ver com você, né? É porque ela precisa descarregar isso de alguma maneira. E eu acho assim, nessa hora você deve se perguntar, sabe que você não tinha que ser mais seguro de você? Estar mais blindado, mais confiante, confiar mais no seu taco, né? E Jesus fala, continuas o que és e não o que ele disse a teu respeito. E aí tem um exemplo vocês devem ter visto que viralizou aí nas redes sociais um fiscal de saúde no Brasil, né? E ele está lá perguntando para as pessoas. E aí ele pergunta, oi cidadã, que é super respeitoso. E ela se vira para ele e fala, eu sou engenheira civil formada. Quer dizer, nossa, para que aquele fel todo? Mas ela devia estar num bom dia, né? E se ele pegar aquilo para ele se fosse, vai sair chorando, vai fazer o quê? Não, coitada, ela tá com problema hoje, né? Tá bom? E outra coisa, né, gente? Essa pessoa, ela é humana, como você, tá? Sujeita a todos os erros e acertos como você. Isso é importante. Se há algo a ser perdoado, é a situação que foi gerada. Não a pessoa que gerou a situação, tá? É aquela situação que você tem que resolver. Todos somos parceiros de jornadas, irmãos de caminhada evolutiva. Então, a situação criada que foi ruim. Então, vamos nos desligar dela, né? E outro tópico também seria, ainda falando sobre por que as pessoas nos ofendem, tá? Seria a ignorância, né? E aí eu vou citar aqui o Hamed, que ele fala, muito bem falado, ele fala, cada um é portador de um processo de aprendizagem próprio. Cada um recebe de forma dissemelhante os estímulos, decodifica-os e em seguida os reelabora, formando assim sua própria individualidade, tá? É do Renovando Atitudes. E aí vem a pergunta, como categorizar nos mesmos critérios aqueles que vieram de um meio ambiente super propício e aqueles que vieram de um meio hostil? Não é não. Como é que você vai botar no mesmo saco pessoas que vêm de um ambiente onde reina a harmonia, discussões elevadas, pessoas que têm acesso à arte, à cultura, com aquele que vem de um meio ambiente onde a violência doméstica é diária, o álcool está ao redor, droga, entendeu? Então a gente tem que ter essa compaixão, né? E outra coisa, gente, muito será cobrado aquele a quem muito foi dado, não se esqueça, tá? Agora nós vamos para o segundo tópico, como ficar invulnerável às agressões, aos maus tratos e às injúrias, tá? E aí, gente, é o seguinte, esqueça um pouco de você mesmo, baixa a guarda, deixa esse ego, entendeu? Deixa de se melindrar por pouco, será que era para tanto? Né? E a vaidade, esse orgulho exacerbado, né, é um inimigo perigoso. Ele nos traz tantos dissabores, porque assim, eu sou o máximo, né? Alguém falou uma coisinha, como assim eu sou maravilhoso, né? Então baixa um pouquinho a guarda, pensa nessas coisas todas, né, que foram faladas, pensa no outro, se bota no lugar do outro, tá? Arrogância, egoísmo, raiva, ciúmes, apego exagerado não vai te facilitar para o perdão, tá? O perdão exige virtudes. É uma prática, né? É todo dia, é um pouquinho. Não dá para fazer tudo, não dá para você perdoar aquelas coisas grandiosas, mas vai aos pouquinhos, vai exercitando, né? E Paulo, né? Paulo de Tarso diz que o ato de perdoar nos torna melhores do que éramos, ou seja, auxilia-nos no desenvolvimento evolutivo, né? E ter compaixão pelo outro, eu acho que essa daí é a frase básica, né? Ter compaixão pelo outro, pela sua falta de jeito, pela sua ignorância, né? É o que nós chamamos de misericórdia com o próximo. E ainda um pouquinho mais fundo, né? Será que fazendo uma autoanálise nós não iremos encontrar em nós mesmos o agressor? Até que ponto, sobretudo nas questões familiares, não foi a gente que plantou a primeira semente? Para pensar, né? Para pensar. E agora a máxima que eu acho a melhor de todas. Melhor que perdoar é nem se ofender. Essa daí, né?
É muito boa. E agora vamos falar do perdão com sinceridade, né? Aí, tem uma coisa. No ato de perdoar, se você pensar assim, ele errou comigo, ele me fez muito mal, eu não merecia esse tipo de crueldade, mas como eu sou uma pessoa boa e mais evoluída que meu algoz, eu vou deixar pra lá e esquecer o que passou. Não vou me vingar dele. Ele merecia, viu? Mas não farei. Aí já perdeu o Playboy, entendeu? Não adianta também dizer que perdoa a pessoa, eu não quero ver aquela pessoa mais pintada. Eu perdoo, mas não quero ver ele pintado de ouro na minha frente, né? E se alguma coisa ruim acontece pra ele, bem feito, viu? Ele merecia. Não, tudo errado. Aquele que diz nunca perdoarei está pronunciando sua própria condenação, tá? Sem contar ainda o recurso da maledicência, né? Porque quando você tá com raiva de alguém, o que você quer? Você vai envenenar o outro com a sua raiva sobre o outro, né? Então você vai ter que falar mal dele. Nossa, e aí vai, entendeu? Então, pensa, conta até 10, tá? Então, o perdão verdadeiro consiste na seguinte postura, né? Primeiro, quem sou eu para julgá-lo? Né? Todo mundo erra, inclusive eu, né? Terceiro, como eu gostaria de ser perdoado? As pessoas são diferentes e cada uma, isso é muito importante, cada uma se encontra num certo nível de consciência e amadurecimento espiritual. Então, compaixão com isso, que isso fique claro para você, vai te ajudar muito. E aí tem Jesus, né, que foi brilhante. Pai, perdoai-os, pois eles não sabem o que fazem. Aqui é só Jesus mesmo, né? Então eu vou perdoar para me libertar dessa mágoa e poder ser feliz, né? A mágoa não me leva a lugar nenhum. Ela não faz mal ao outro, porque o outro nem sabe. Faz mal a você mesmo, você ficar com aquilo dentro de você, né? Então, eu não permitirei mais o ato do outro me afetar. Não dou autoridade para o outro me afetar. Isso é muito importante. Não dá autoridade para o outro. Você vê ele, isso é ele falando de mim? Que engraçado, não tem nada a ver comigo, né? Mas tudo bem. Rancor da azia. Rancor é sempre um sinal de inferioridade. É por isso que dizem, né? Sentir raiva é beber o veneno esperando que o outro morra. Mas não, aí não dá. Então, perdoar ofensas é sinal de que estamos melhorando, né? Mostrando a nossa grandiosidade da alma. E na questão 337 do Livro dos Espíritos, ele fala: concilia-te depressa com o teu adversário. E eu me lembro bem de uma das primeiras palestras no Centro Espírita com o Tarso, nosso Tarso, não é o Paulo de Tarso, não. Ele contando uma piada que eu achei muito pertinente, né? Dizia, o marido, de repente, de péssimo marido que ele virou um marido maravilhoso. Levava a mulher para jantar fora, era super atencioso, presente. A mulher falou: não é possível, o que está acontecendo? Por favor, me diga. E ele disse: olha, sabe o que é? Eu estou frequentando um centro espírita aqui perto de casa e eles me falaram que se eu não me reconciliar com meus inimigos, eu volto com essa pessoa na próxima reencarnação. Então eu estou fazendo minha parte. Fica a dica. E tem mais aquele, perdoar os inimigos, né? Foi Jesus, né? Que eu falei já. E eu estava procurando assim casos de grandes perdões, né? E eu via de um pai que teve o seu filho sequestrado e assassinado pelo vigia da casa, né? E ele vai lá na prisão pedir perdão pro assassino do filho dele. Eu fiquei assim, e ele disse que ele voltou um outro homem, ele conseguiu dormir depois que ele fez isso, né? Isso aí tá top, né? Top. Que o inimigo, na verdade, ele é um instrumento de Deus para fazer você crescer, né? Então são provas que você recebe, você não pode reclamar, né? Porque é isso que vai te botar para cima, para adiantar a sua evolução, né? E eu tenho outro exemplo que eu gosto muito, né? Dos Miseráveis, né? Do Victor Hugo. E então tem o Jean Valjean, que é um exemplo maravilhoso de perdoar o inimigo. E o Jean Valjean é o personagem principal. Ele rouba um pão para dar para os seus sobrinhos que estão passando fome, porque o pai morreu. E ele é preso e
era 5 anos, bom, vira 20 anos, ele fica na cadeia porque ele tenta fugir e tal. E aí ele sai com o passaporte amarelo, que era o passaporte dos ex-detentos. Ninguém quer dar pousada para esse homem, né? E até que ele vai lá numa cidadezinha, tem um bispo, e a igreja estava lotada de sem-tetos, né? Então ele vai e bota, fala assim, não, você vem e vai ficar na minha casa. As irmãs dele, apavoradas, né? Falaram, bom, o que vai fazer, né? E, bom, não deu outra, o Jean Valjean, no meio da noite, ele rouba tudo lá do padre e vai-se embora. Mas ele é pego pela polícia. E ele volta, e quando ele volta, o bispo fala para ele, ô meu amigo, que bom que você voltou, eu tinha mais coisa para lhe dar, mas não deu tempo, você saiu muito cedinho, né? E isso mudou a vida desse personagem, né? Ele virou um novo homem. Então, olha a grandiosidade desse ato, né? Maravilhoso, fica a dica. Vamos para o próximo tópico, que é a alegria de ser perdoado, né? Aí Jesus fala, será doce e humilde de coração, nunca medindo sua mansidão e brandura, fará aos outros o que deseja que o Pai Celestial faça por você, né? Já temos lá na oração do Pai Nosso, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E o Pai Nosso, vocês sabem, é um resuminho de tudo que é o mais importante. E tá lá essa frase, né? A gente tem uma felicidade muito grande quando a gente é perdoado, né? E tem mais uma questão aqui, 661, que pergunta assim, poderemos pedir a Deus que perdoe as nossas faltas? Resposta, Deus sabe discernir o bem do mal. A prece não esconde as faltas. Aquele que a Deus pede perdão de suas faltas só obtém mudando de proceder. As boas ações são a melhor prece. Por isso que os atos valem mais que as palavras, né? Então você tem que mudar a sua atitude. Tem perdão, mas não pode fazer de novo, né? Se bem que o que acontece? Você vai ter novas provas. Que Deus quer te testar se você passou de ano, né? Você fez aquilo, não, perdão, me arrependo, nada disso, não vou fazer mais. Aí você tem uma nova prova, vamos ver se você passou, né? Então essas provas, não tem muita coisa que repete na vida da gente, é para ver se a gente passa de ano, né? E Deus, a maior prova de perdão de Deus é quando Ele nos dá o privilégio da reencarnação, né? Ele nos perdoa tudo e vai de novo, meu filho, vai tentar de novo. E a gente só melhora. É fantástico, né? Outra coisa legal que eu li também, eu peguei muito material da internet, que eu esqueci de citar, né? Tem o cardepexia, como é que chama? Esqueci o nome, que é tudo sobre... Enfim, tem muita coisa na internet, vocês sabem, né? E aí ele fala, não adianta fingir, Deus tem um espião muito eficiente em nossas almas, que é a nossa consciência. A nossa consciência é o céu e o inferno, né? Ou ela nos alivia, ou ela nos persegue. Todo mundo sabe disso, né? Que o remorso é uma coisa difícil de lidar. Ok. Então, vai lá, outra mensagem. Se não se queixa das provas, tampouco deve queixar-se dos que lhe servem de instrumento, né? Que são as pessoas que nos agridem e tudo mais. Bom, vamos agora para outro tópico, que são dicas para perdoar. Primeiro, desarma a pessoa pedindo desculpa, mesmo que você esteja certo. Você já viu numa briga de trânsito, você não, desculpa, alguém implicou com o teu cachorro, que ele está fazendo não sei o quê, você pede desculpa, você desarmou a pessoa. Então, isso é uma grande dica. Outro comentário, por que temos que sempre vencer numa discussão? A gente quer dar a última palavra. Voltamos lá à vaidade, né? Outra coisa, às vezes uma bobagem dá início a uma discussão, é sempre assim, né? E se não bloquearmos, isso pode acabar virando um grande desentendimento. Cuidado com o que fala, né? Porque não machuca o outro, porque também você pode ser machucado. Muito cuidado com as palavras têm uma força, conta até 10. E aqui um pouco, peguei lá do Hamed de novo, que ele fala, tente se afastar emocionalmente quando uma discussão se acalora. Conta até 10. Uma distância psíquica, ele fala, né? E se forem discussões, principalmente as familiares, que são às vezes, semanas, meses, anos, né? Procure recurso na oração, que a oração me ajude, me ilumina, e vem a resposta. Vem. Tá? Outra coisa também, né? Deixa de lado as suposições, tentar adivinhar o que o outro está pensando, porque você está pensando com a sua cabeça.
Não é assim, não é assim que funciona, né? Coração dos outros, terra de ninguém. Ponha-se, eu já falei isso, ponha-se no lugar do outro, né? Outra coisa, às vezes, quando um caso é mais complicado, deixe alimentar-se das emoções alheias, desvincule-se mentalmente dessas relações doentias de hipnoses magnéticas, de represália, de desforra. Se afasta. Não entra na vibração do outro. Porque se a vibração dele tá ruim, se você entrar, né, não faz o jogo. Distância emocional. E outra coisa, tudo é energia, né? Acho que isso aí a gente tem que ficar bem claro. Tudo é energia. E precisamos nos policiar para sair desse campo de energia negativa para podermos ver com clareza. Porque com clareza você consegue se ver melhor, se entender, entender o outro e até tentar resolver. Mas se você está no calor da emoção, você fica cego, né? Tá. O que mais? Então, a compaixão e a empatia, né, que é quase sinônimo, né? Compaixão pelo outro, né? Então são essas as dicas, tá, gente? Mas agora é o Hamed, né? Que tocou num ponto. Não foi o Hamed, não. Que tocou num ponto muito interessante. Mas que fique claro que perdoar não é apoiar comportamentos que nos tragam dores físicas ou morais. Não é fingir que tá tudo bem enquanto a casa tá desmoronando. Perdoar não é ser conivente com condutas inadequadas. Então, tudo tem que ter equilíbrio, né? Temos que ter compaixão com os erros alheios, mas você tem que ser assertivo, né? Mas com brandura. Talvez isso que é difícil. Você falar para a pessoa exatamente o que você quer falar com brandura, né? Apontar o que não está dando certo. Não confundir outra coisa importante, não confundir o ato de perdoar com a negação dos próprios sentimentos, reprimindo mágoas e usando supostamente o perdão como desculpa para fugir da realidade, que, se assumida, poderia, como consequência, alterar toda uma vida de relacionamento. Então, a coisa é complexa, né? É complexa, mas não pode assim, é mais fácil eu perdoar e fica tudo bem. Não, cuidado. Se está te magoando, você tem que resolver isso, tá? Então, os dois lados das coisas, né? Perdoar não é esquecer. O que é preciso, na verdade, é esquecer no sentido de diluir a mágoa. É isso que tem que diluir essa mágoa, a raiva, o ressentimento que o fato gerou. Mas esquecer você não vai, né? Mas você vai diluir, ver com outros olhos. Quando você vai pensar, que bobagem, até você vai falar assim, né? Bom, e o sexto tópico, né, é o auto-perdão. E se a gente não perdoar a gente mesmo, como é que você vai perdoar o outro? Então, sejam legais com vocês. Entendam que você errei. Mas por que foi isso? Analisa, se perdoa, tá? Se perdoa. Nós vamos até ver na parte médica, depois que ele fala como as pessoas têm tendência a se maltratar. Eu mereço ser castigado. Não é assim, tá? Então a gente tem que aprender a perdoar nós mesmos para poder perdoar o outro, né? Então agora a gente vai para a pesquisa, né? Que revela que perdoar faz bem à saúde. Então ele fala que perdoar incondicionalmente pode significar ter uma vida longa, né? Que é diferente daqueles que perdoam com uma certa dificuldade. Outra coisa, então, por exemplo, esse rancor, ele vai ter efeito na pressão arterial, no batimento cardíaco. Mas se ele perdoar de verdade, tá? Ele vai ter uma redução do estresse. Olha que eu vou repetir aquilo que eu tinha. Agora não. Isso porque o perdão promove uma limpeza de emoções negativas. Lembra que eu falei que tudo é energia? E ajuda a manter o bem-estar. Tudo é energia, né? Afirmam pesquisadores da Universidade do Tennessee. Fazer as pazes ajuda a perdoar a si mesmo. Quando você comete algo errado, ser perdoado pela pessoa que você magoou ajuda a perdoar a si mesmo, tá? Mostra que quem pede perdão por um ato tem mais chance de perdoar a si mesmo. Uma barreira que as pessoas, isso que eu já falei, que eu vou repetir aqui, uma barreira que as pessoas enfrentam para perdoar a si próprias é que elas pensam que elas merecem se sentir mal. Vamos mudar isso. Vamos ser mais generosos conosco. Vamos com paixão, né? Com o outro, com a gente. Outra descoberta, o perdão pode trazer benefícios ao sistema imunológico. Pessoas portadoras do vírus HIV que perdoaram alguém de verdade apresentaram maior nível de cédulas CD4, que são consideradas positivas para o sistema imunológico.
Também pode fortalecer o relacionamento de um casal, né? Que vai perdoar a traição do outro. Né? Às vezes faz um drama. Né? Aí vai melhorar, vai reforçar a situação, né? A pessoa vai sentir que é apoiada, apesar de ter errado. Bom, perdoar, a gente vê uma saúde positiva, mental quanto física. Além disso, os pesquisadores descobriram que o perdão protege as pessoas contra os efeitos negativos do estresse sobre a saúde mental. Isso tudo é Great Good Science Center da Universidade de Berkeley, na Califórnia. Tá? E agora aqui, para a gente terminar, tem umas frasezinhas que eu acho legal. Feliz daquele que a cada noite pode deitar-se e dizer: não tenho nada contra o meu próximo. Tem outra dicasinha aqui, que se a gente for um pouquinho mais evoluído, auxiliar discretamente esse que nos ofendeu, né? Vamos vibrar por ele, para ele diluir aquela coisa ruim, né? E voltar até a gente ter uma relação novamente. Bom, já falei, vou repetir, o maior beneficiário do perdão não é como parece aquele que o recebe, mas o que concede, né? Quem não perdoa permanece ligado ao adversário, encarnado ou desencarnado, pelas faixas escuras do pensamento hostil. Então volta aquele ponto da energia. Tudo é energia, né? Olha que bonitinho isso aqui. Fico triste quando alguém me ofende, mas com certeza eu ficaria mais triste se fosse eu o ofensor. Magoar alguém é terrível. Desculpa, a gente não está citando aqui, porque foi muita coisa, eu não sei de onde. São frases que eu peguei na internet, tá? É uma responsabilidade não perdoar. Falta de responsabilidade para com você mesmo, para com o próximo e para com o universo. O universo é harmonia, e qualquer pensamento, palavra ou ação desarmônica produz um desajuste que terá que ser reparado mais cedo ou mais tarde. Então ainda tem isso. Você quebra a harmonia do universo. Ai, olha que bonitinho isso aqui. Os erros são tentativas de acerto que não obtiveram o sucesso desejado. E para terminar, perdoar ou ser perdoado por alguém é aprender a usar a chave da prisão que nos aprisiona. Esse aqui eu tenho, Gerderson Clayton. Tá? Era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. E então agora vamos fazer a nossa oração de término da palestra. Tá? Vou pedir então para vocês novamente fechar os olhos, se sentirem confortáveis. E agora então nós vamos vibrar, tá? Nós vamos vibrar por todos aqueles que estão passando por momentos difíceis, por aqueles que foram vítimas do Covid, ou por todos os outros que desencarnaram recentemente, pelos que ficaram, pelos governantes do Brasil, da Austrália, do mundo inteiro, para que eles tomem a decisão mais acertada. Vamos vibrar pelo povo aborígene que nos recebeu aqui na terra deles. Vamos vibrar pelo sem-teto nesse frio. Vamos vibrar pelo Vale dos Suicidas, pelos atordoados, perturbados em geral, pelos encarcerados, pelos doentes, eu já falei. Por aqueles que se afastaram do caminho do bem. Né? E vamos vibrar também por todos os nossos amigos queridos, pelos nossos familiares. Vamos vibrar para que todas essas informações, esses estudos que nós fazemos, nos elucide, acalme nosso coração, para que podemos ter paz e curtir o presente. O melhor de tudo é o presente. E vamos vibrar por nós mesmos, criaturas tão necessitadas do amparo divino. Que assim seja. Demos graças a Deus. Que vocês tenham uma ótima semana e a gente se vê semana que vem com outro palestrante aqui. Muito obrigada. Um abraço para vocês. Fiquem bem. If you end this live video now, you'll be able to choose if you want to save or delete it.